Olá, quarto ano, bom dia, como é que vocês estão? Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro de 2020, estamos dando início para mais um dia de aula. E iremos iniciar hoje com a nossa disciplina de matemática, tá? Hoje nós vamos estudar o perímetro, área e simetria. E vamos iniciar com a medidas de comprimento e o perímetro de figuras planas. Então vamos lá. E o que é o perímetro? O perímetro é uma figura, né? O perímetro é o contorno de uma figura plana, tá? E nós vamos ver, de acordo com o livro, né? Vocês vão perceber como é que isso é feito, como é que nós podemos medir o perímetro, tá? Então vamos lá. Depois de comprar os alimentos, Parapotira foi a uma loja de materiais de construção. Lá, ela encontrou vários produtos úteis para a reforma que estava fazendo em casa. Ita estava muito animado com a reforma e queria cooperar com sua mãe nas compras. Número 1. Você também costuma cooperar com os afazeres em sua casa? De que forma? Vamos lá agora para o conteúdo propriamente dito. Medidas de comprimento e perímetro de figuras planas. Parapotira quer trocar a tela que cerca o jardim. Ita ficou pensando no modo como o vendedor calcularia a quantidade de material necessária para cercar todo o jardim. Ele se lembrou de que na atual cerca, que será substituída, existem tábuas de madeira de mesmo tamanho e, utilizando palitos de fósforos, reproduziu. Cada palito de fósforo representa uma tábua. Veja. Quantos palitos de fósforo Ita utilizou para representar a cerca? 3. Com um lápis colorido, contorne a figura formada por Ita. Qual figura geométrica é possível ver na representação? Ita utilizou os palitos de fósforo como unidade de medida de massa, de área ou de comprimento. O contorno de uma figura plana ela é chamada de perímetro. Na sua opinião, utilizar palitos de fósforo como unidade de medir, como unidade de comprimento, é uma boa opção? Será que se a gente usar os palitinhos é uma boa opção para medir? 73. O vendedor não conseguiu identificar a medida do contorno do jardim com a representação de Ita, mas a informação de Parapotira ajudou. Parapotira falou que cada tábua daquela tem cerca de 1 metro, né? Mede 1 metro no caso. Número 6. Como você faria para saber quantos metros de tela são necessários para cercar o jardim utilizando o desenho de Ita e a informação de sua mãe? Compare sua resposta com as dos colegas. Como será que vocês iriam fazer? 7. A mãe de Ita deve comprar mais ou menos de 10 metros de tela. 8. O vendedor, para saber a quantidade exata de tela a ser comprada, somou as medidas de cada lado do jardim. Faça o mesmo você também preenchendo os espaços a seguir. Você percebeu? Podemos medir o comprimento, do contorno, o perímetro de uma figura plana, somando as medidas de cada um de seus lados. Ita gostou muito de aprender a calcular o perímetro das figuras planas. Para ver se o menino havia entendido mesmo, o vendedor deu a ele um pedaço de papel com as figuras planas a seguir. Figura 1 e figura 2. Então, aqui vocês vão colocar, os números dentro desse quadradinho, tá? Número 9. Observando as figuras, o vendedor pediu a Ita que realizasse as seguintes atividades. Faça-as você também. Pegue um lápis vermelho e contorne cada figura plana da página anterior para marcar o perímetro em cada uma delas. Utilizando uma régua, meça os comprimentos dos segmentos que formam cada figura e anote as medidas em centímetros nos espaços correspondentes. Então, vocês vão voltar aqui, onde a tia falou que vai colocar os números, de acordo com o que você mediu, você coloca os números no quadradinho, tá?
Letra C. Agora calcule o perímetro de cada figura utilizando as medidas encontradas. Aí vocês vão calcular na figura 1 e a figura 2. Você percebeu? É possível calcular o perímetro de figuras planas utilizando as medidas de comprimento padronizadas, metro, centímetro e quilômetro. Vamos verificar sua compreensão. Desenhe recorte 7 quadrados com 2 centímetros de lado e faça o seguinte. Componha com esses quadrados 3 figuras planas diferentes, as quais deverão ser reproduzidas no seu caderno. B. Utilize cores diferentes para indicar o perímetro de cada figura. Letra C. Calcule a medida do perímetro de cada figura plana formada. E letra D. Por fim, responda a medida do perímetro das 3 figuras, se o perímetro das 3 figuras é a mesma. Ita lembrou-se de que o pai de seus amigos de Mato Grosso queria saber o perímetro do sítio onde eles moram. Veja abaixo a representação do sítio com suas dimensões e calcule seu perímetro. Né? Vocês vão, já está aí, né? A questão já está com o valor, então vocês vão calcular, tá? 12. Ita queria estimar o perímetro de alguns objetos, classificando-os em perímetros com mais ou menos de 1 km. Faça isso você também escrevendo abaixo sua classificação. O perímetro do terreno de uma casa, o perímetro do tampo da carteira da escola, o perímetro da sala de aula, o perímetro da capa do caderno e o perímetro de uma praça. Aí vocês vão colocar, tá, gente? Se é mais ou se é menos de 1 km, tá? Vai classificar aí, mais ou menos. 13. Um amigo do pai de Ita faz parte de um grupo de protetores de animais e está construindo um cercado para abrigar animais que sofrem maus tratos. Observe o desenho e estime quantos metros de cercado serão construídos. Depois faça o cálculo para descobrir a medida exata que o cercado deve ter. É a mesma coisa, tá? Vocês vão fazer aí, fazer a medição, né? Medição não, vocês vão somar, calcular, tá? E dar o valor da resposta. Estamos encerrando por aqui com a nossa aula da disciplina de matemática.